Boa noite, gente. Vocês estudaram hoje a questão do sujeito. Eu estou tentando gravar esse vídeo aqui já pela terceira vez, então eu já estou um pouco impaciente, mas vamos lá. Vocês viram sujeito hoje e eu pedi para vocês começarem com esse assunto porque, na verdade, vocês estão estudando a questão da concordância. No estudo de vocês perceberam que devia ter lá a informação da gramática que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Essa é a principal regra de concordância verbal e pela qual você responde o maior número de questões em qualquer prova que fale sobre concordância verbal. É uma regra simples. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai estar no plural, primeira, segunda ou terceira pessoa, certo? Então, geralmente, eles cobram isso. Agora, é claro que eles não cobram apenas essa informação simples. Você tem que entender que quando a gramática diz que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, a gramática está querendo dizer para você que concorda com o núcleo do sujeito. Então, se você tiver um exemplo como esse, o número de estudantes da rede privada de ensino cresceram bastante. Então veja, essa frase aqui, ela está errada. Por que ela está errada? Quando você olha para o verbo cresceram, o verbo está no plural. Quem é o sujeito? O sujeito é o número de estudantes da rede privada de ensino. Mas a concordância aqui tem que ser feita com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é número e não estudante. Então, como o núcleo é número está no singular. Então, o verbo teria que estar no singular. A forma correta seria o número de estudantes cresceu bastante. Então, essa é uma regra simples, mas que você resolve muitas questões de concordância. Concordância que é um dos assuntos mais cobrados por todos os concursos, certo? Então, atente para isso. Verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O verbo concorda com o sujeito significa dizer que ele concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Outra coisa importante que vocês estudaram hoje foi a questão do sujeito indeterminado. Vocês viram que existem algumas formas de você ter o sujeito indeterminado, né? Vocês viram lá que era a terceira pessoa do plural sem nenhum antecedente antes. Por exemplo, mataram o meu vizinho. Mataram. Quem matou? Não sei. Mataram. Né? Sujeito indeterminado. E a outra forma é relativa a esse exemplo aqui. Precisa-se de empregados. Atente bem para esse tipo de exemplo, tá certo? Cai bastante em vários concursos. A estrutura é sempre semelhante. Você vai ter verbo mais partícula se, que nesse caso aqui é índice de indeterminação do sujeito, ou seja, é o que indica que há um sujeito indeterminado, mais preposição, mais complemento. E Guilherme, não entendi nada. Bom, não se preocupe muito ainda não com índice de indeterminação do sujeito, essas coisas. A gente vai ver as funções do se. É uma das aulas. Mas nesse caso, entenda o seguinte. Você vai ter sempre um verbo, um se, obviamente, uma preposição e um complemento. Por quê? Porque esse verbo aqui, ele não pode ser transitivo direto, ou seja, o complemento dele vem precedido de uma preposição. E essa é a chave para você responder boa parte das questões nesse caso. É perceber que a preposição já indica que o que vem depois é um complemento em forma de objeto indireto. Nesses casos, com verbo, partícula se e objeto indireto, perceba que empregados, então, ele é um complemento, objeto indireto. O verbo concorda com o objeto indireto? Não. A gente viu que o verbo concorda com o sujeito.
Então, nesse caso, o verbo não precisa concordar com empregados. Para falar a verdade, nesses casos, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Sempre na terceira pessoa do singular. Esses dias, Augusto me mandou uma questão lá do concurso que ele fez, não sei qual era o concurso. E disse, Guilherme, mas tinha lá, precisam-se de costureiras. E ele disse, isso está certo, Guilherme. Eu fui explicar para ele exatamente isso, vejam, na questão de concurso. E eu disse, Augusto, não, está errado, porque costureiras não é o sujeito. Nesse caso, o verbo, quem precisa de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Então, nesses casos, o sujeito é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, o verbo não precisa concordar com costureiras, porque costureiras não será o sujeito. Então, nesse caso, a forma correta seria precisa-se de costureiras. Guarde isso. No caso de sujeito indeterminado, você tem verbo mais partícula se, mais a chave para sua resposta, que é uma preposição, aqui o dia, que é o dia aqui, tá certo? Mais um complemento, que é um objeto indireto. Nesses casos, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, tá certo? Isso aqui é diferente do clássico exemplo de alugam-se casas. Alugam-se casas. Aqui a estrutura é diferente. Nesse caso aqui você tem um sujeito simples, que vai ser casas. Por quê? Porque você tem a estrutura de voz passiva. Como é que eu vou saber, Guilherme, que é a estrutura de voz passiva? Com essa outra informação importante, que você talvez já tenha visto alguma vez, mas se não viu, saiba. Só há voz passiva com verbos transitivos direto. Só há voz passiva com verbos transitivos diretos, ou seja, com verbos que aceitem objeto direto. Pode ser também que o verbo seja transitivo direto e indireto, tá ok? Mas ele vai aceitar, vai ter sempre um objeto direto. Nesses casos, a estrutura é verbo mais partícula se, do mesmo jeito, só que esse se a gente vai ver no futuro que é uma partícula passivadora, ou seja, ele indica que tem uma voz passiva. E o que vem depois, nesse caso, é o sujeito. Ou seja, casas aqui vai ser o sujeito, certo? Casas é o sujeito. Por isso que o verbo vai para o plural, concordando com casas. A chave para você saber isso é saber que quem aluga, aluga algo. Ou seja, o verbo alugar aceita um objeto direto, um objeto que não tem preposição. Observe que não tem preposição aqui entre o verbo e o sujeito. Então, o que vem depois provavelmente vai ser o sujeito. Tá certo? Então, não confunda essa estrutura aqui com a estrutura de sujeito indeterminado. Certo? Nesse caso, é verbo, partícula se, preposição, mais um objeto indireto. Nesses casos, o verbo tem que ficar na terceira do singular, porque o sujeito é indeterminado. Parece uma besteira que vocês estavam estudando, né? Estudar sujeitos, mas veja como é importante para a concordância. Por último, vocês viram ainda a questão da oração sem sujeito. Oração sem sujeito. No caso de oração sem sujeito, você viu que o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. É o caso, por exemplo, de dizer faz meses. Né? Faz meses. Vocês viram que fazer indicando o tempo decorrido, deixa a oração, é um verbo que deixa a oração sem sujeito. Se não tem sujeito, o verbo vai concordar com quem? Concorda com ninguém, ele fica sempre na terceira do singular. Por isso o correto é faz meses. Faz meses. Então, João, se seu namorado chegar para você dizendo: olha, amor, João, fazem meses que não menstruo. Vai! Ore para ela e diga: amor, isso é um grande problema. Você entregou a construção errada. O correto
não é fazem meses. Fazer indicando tempo decorrido significa que a oração não tem sujeito e o verbo deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. Se ela disser isso para você, João, pense direitinho, há um problema sério. Não, brincadeiras à parte, a estrutura é sempre essa, tá ok? Verbo sempre na terceira do singular. É o caso, por exemplo, de há pessoas ruins neste grupo. Vocês viram que o verbo haver, no sentido de existir, deixa a oração sem sujeito. Se a oração não tem sujeito, fica sempre na terceira do singular. Cuidado que o verbo existir em si, ele não deixa a oração sem sujeito, por isso ele vai concordar normalmente com o sujeito que geralmente vem depois. Então aqui é, existem pessoas ruins, ok? Haver no sentido de existir, sempre na terceira do singular. O verbo existir não. O verbo existir ele concorda normalmente com o sujeito que, para deixar a questão mais difícil, eles sempre colocam depois, tá certo? Então pessoas aqui seria o sujeito. Então quando eu digo há pessoas ruins neste grupo, né, Rafa? O que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que existem pessoas ruins neste grupo. E aí o verbo vai ficar na terceira do singular, haver no sentido de existir. É interessante você perceber também que esses verbos que deixam a oração sem sujeito, eles são verbos que contaminam. Então, por exemplo, se houver uma locução verbal, por exemplo, deve haver pessoas ruins neste grupo. Deve haver pessoas ruins neste grupo. Nesse caso, o que é que você tem aqui? Você tem uma locução verbal, tá certo? Deve haver. E aí, numa locução verbal, a estrutura é sempre essa. Primeiro verbo é o verbo auxiliar. O primeiro verbo é um verbo auxiliar mais o verbo principal. E aí é como um relacionamento, eles estão colados, tá certo? E nesse relacionamento, quem manda é o verbo principal, ou seja, é como se o verbo principal fosse a mulher, tá ok? Ela é que manda, ela é que determina como é que vão ser as coisas. Mas quem faz tudo é o verbo auxiliar. Então, por exemplo, deve haver pessoas ruins neste grupo. Ora, verbo haver no sentido de existir. Se o verbo haver tem o sentido de existir, ele fica na terceira pessoa do singular e ele manda que o verbo auxiliar fique também na terceira do singular. É diferente de eu dizer, por exemplo, devem existir pessoas ruins neste grupo. Nesse caso é diferente, observe. Verbo existir, ele tem normalmente sujeito, tá certo? Então ele tem sujeito. Então ele vai concordar normalmente com o sujeito. E quem é que vai então para o plural? O verbo auxiliar, tá certo? Então essa estrutura aqui vocês têm que ter muito cuidado, que é muito cobrada também. É a questão da locução verbal, tá certo? Se o verbo haver, o verbo principal, deve ficar na terceira pessoa do singular, ele contamina o auxiliar, que também vai ficar na terceira pessoa do singular. Ok? Gente, essas são as questões mais cobradas relativas à concordância que exigem o conhecimento do assunto de sujeito. Espero que vocês tenham estudado e tenham entendido aí. Qualquer dúvida, vocês mandam para a gente.